A palavra do Senhor nos diz assim: e havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, uma efa de farinha e um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Verso 12 do capítulo 2, até o versículo 17. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo, era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali em Siló. Também antes que se queimasse a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará para ti carne cozida, senão crua. E dizia-lhe o homem: queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Ainda o 26, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Podeis assentar? Antes de pregar não, eu vou ministrar uma rápida palavra, eu quero cantar lindo. Dá um tom aí. Todos nós sabemos que Samuel, ele é a resposta da oração de Ana. E eu gosto da história de Samuel, que quando Deus decide abrir a madre de Ana, atender a oração dela, a petição, ou lembrar dela como ela orou: se tu de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho varão, eu vou entregá-lo todos os dias. O que Ana estava dizendo é: quando tiver culto, eu levo. Quando tiver consagração, eu levo. Quando tiver escola dominical, eu levo. Quando for congresso, eu levo. Quando for festividade, não, Ana não estava dizendo isso, ela estava dizendo: ele vai morar na sua casa. E o desafio era grande, porque tu leu comigo que a casa de Eli estava corrompida. O ambiente não era favorável.
Mas Samuel era a resposta de oração. E Ana decidiu cumprir o voto. O texto diz que esse menino chega muito novo ainda na casa de Eli. E os filhos de Eli já estavam corrompidos. O serviço sacerdotal já estava corrompido. O texto diz que quando eles viam as melhores ofertas chegarem diante do altar, eles iam lá com um garfo de 3 pontas e espetavam e tiravam o melhor. E quando eles abordavam os ofertantes na beira do altar, eles os constrangiam para que entregassem para eles o melhor da oferta. E eles ainda eram alertados: olha, deixa que queime primeiro a gordura e depois você pode pegar o que você quiser. Mas eles ainda ameaçavam: olha, se não der por bem, nós tomaremos a força. E essa semana foi uma semana marcante que a gente viu aproximadamente 130, 140, 150 pessoas mortas, e dentre delas jovens, que por opção ou não, tomaram uma decisão. E eu estive comigo essa semana me perguntando: Deus, se tu me desse aquelas vidas, eu ia fazer uma igreja muito grande. Se tu colocasse aqueles jovens na minha mão, eu fazia um conjunto muito grande. E aí, sabe o que o Espírito de Deus falou no meu coração, Aline? Só que existem decisões que não dependem de você. As decisões eu escolho tomá-las, mas as consequências não. Samuel chega nesta casa, e uma casa totalmente corrompida, o ambiente não é legal. E olha que Deus já começa a falar ao nosso coração aqui: às vezes a ambiência não será favorável, o ambiente não será bom, as companhias não serão as melhores, mas a decisão de permanecer sendo quem você é sua. E Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer: eu tenho um futuro preparado para você. Espera o meu tempo acontecer na tua vida. Porque Samuel tinha uma escolha: seguir Ofni e Finéias, ou permanecer sendo resposta da oração de Ana. Ana cumpriu o voto, volta para as montanhas de Efraim, mas Samuel permanece em Siló. E o texto diz que ele ministrava perante ao Senhor. Eu fui pesquisar qual foi o início de Samuel. Os historiadores vão dizer que primeiro ele colocava ele na porta do templo, no lugar onde Ofni e Finéias se prostituíam com as mulheres. Está no texto. Só que Samuel falou: se a minha posição é ser porteiro do lugar da adoração, eu não posso me deixar me envolver com o que Ofni e Finéias faz do lado de fora. Eu preciso estar ligado no que acontece do lado de dentro. Você entende isso aqui nessa manhã? Que assim como Eutico sentou numa janela, tendo a sua atenção sendo chamada pelas coisas que aconteciam do lado de fora, Samuel estava à porta, também tentado em seguir os passos de Ofni e Finéias, mas ele olhava para o altar e o seu coração desejava: um dia eu também vou acender incenso, um dia também eu vou degolar animais para oferecer sacrifício ao Senhor. O que Deus está falando aqui nesta manhã: ainda que os desejos e as tentações do lado de fora sejam latentes e patentes, permaneça naquilo que Deus te chamou do lado de dentro. O texto diz
corrompia e se fazia agradável. É legal isso aqui demais, irmãos. Eu vou ser bem rápido, mas deixa eu ministrar isso aqui no teu coração, porque o crescimento vai nos levando a novos horizontes, vai mudando a nossa visão, vai mudando a nossa perspectiva, vai mudando os nossos entendimentos. Mas Samuel decidiu: cresço, mas cresço na presença. Aleluia. Desenvolvo, mas desenvolvo na presença. Cresço para agradar a quem me chamou. Aleluia. O apóstolo Paulo vai falar isso na sua segunda carta aos Timóteos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 4, que não se embarace com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que chamou para a guerra. Aleluia. Nesta manhã Deus trouxe a nossa juventude aqui para dizer: vocês são uma resposta de oração. Glória de Deus. E vocês são a continuidade da adoração. Porque você percebe que os pecados e os delitos de Hófni e Finéias vai abrir uma ruptura dentro da casa de Eli. O texto diz que Eli já está velho, perdendo a visão, acima do peso, e não tem como mais ter filhos. Deus visita o ventre de Ana. E eu já falei isso aqui, vou repetir de novo para você entender. Enquanto Ana orava pedindo um filho, o texto diz que Deus cerrou a madre de Ana. Quando Ana entendeu que Deus queria dar a ela um filho, mas queria do filho dela um sacerdote, um profeta e um juiz, quando a gente entende que os nossos propósitos se alinham com os desejos e os propósitos de Deus, Deus abre a madre, Deus dá a bênção de Ana ser mãe. E Ana, entendendo este propósito, ela vai devolver o que Deus deu, porque Deus estava abrindo uma ruptura na casa de Eli, mas dentro da casa de Ana, Deus estava levantando alguém que daria continuidade ao exercício sacerdotal. E Deus nesta manhã está falando ao meu e ao teu coração: o tempo do pastor vai passar, o tempo da irmã Flávia vai passar, o tempo do Gessé vai passar, o tempo do Rogério vai passar, o tempo da irmã Vanessa vai passar, e vai chegar um tempo que Deus vai contar com a Maiara, vai contar com o Denilson, vai contar com a Rafaela, vai contar com a Karen, vai contar com a Manu, e nós precisamos entender que o nosso lugar é permanecer aqui dentro. Você entende isso? Alguém esses dias me abordou e falou assim para mim: o Senhor tem muita paciência com os jovens. E eu disse: eu sei, eu preciso, porque eu tenho jovem em casa. Educar é com o pai e com a mãe, pastorear é comigo. E no que depender de mim, eu vou acolher. Aleluia! Eu vou cuidar. Glória a Deus! Eu vejo Deus dando oportunidade a Eli. A gente não enxerga isso no texto porque a gente não quer. Quando Eli falha na educação em casa e na educação sacerdotal com Hófni e Finéias, ele vai enxergar em Samuel a oportunidade de consertar esse erro. Você entende isso aqui que Deus fala nessa manhã? Que Deus muitas das vezes nos coloca diante de algumas responsabilidades, como que se Deus dissesse assim: olha aí de novo, eu te dando a oportunidade de você consertar, eu te dando a oportunidade de você melhorar. E percebe uma coisa? Não aconteceu na casa de Eli, mas eu quero ministrar isso aqui na autoridade do Espírito Santo, que vai acontecer na tua casa e na minha também. Escuta isso aqui que teu jovem pastor está falando.
Não aconteceu na casa de Eli, mas vai acontecer na minha e na tua casa, quando a gente trata a obra do Senhor com zelo, quando a gente faz de forma ordeira o que Deus confiou nas nossas mãos. A nossa casa volta para o devido lugar, os nossos filhos voltam para o devido lugar, aquilo que parece que vai dar errado volta para as veredas da justiça e dará certo, porque o nome do Senhor será glorificado também na tua casa, o nome do Senhor também será exaltado na vida dos teus filhos. Oh glória! Porque o acerto de Samuel dependeu da postura nova de Eli. O texto diz que enquanto Ofni e Finéias decidiram andar de forma desordenada, Samuel ministrava diante do Senhor. O versículo 17 diz: pois era muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor. E olha de tocomia, irmãos, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aí, o versículo de número 26 diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e se fazendo agradável, assim para com o Senhor e também para com os homens. Enquanto Ofni e Finéias decide trilhar caminho de desconstrução, Samuel decide construir uma história limpa, separada, ilibada, dedicada à obra do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que eu colho até hoje, juventude. Tem coisas que eu colho até hoje, igreja, porque desde criança eu fui envolvido na obra do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu vivo o fruto disso até hoje, porque como você sempre me escuta dizer aqui, Deus não fica devendo nada para ninguém.